A verdadeira origem do Natal. Chega dezembro e o comércio agradece. Com certeza, em nenhum outro período do ano se lucra muito mais como no período que antecede o Natal. É visto como tempo de confraternização universal em que as pessoas, entre aspas, deixam para lá as adversidades e estabelecem uma temporária passividade. Com isso, nasce o tão falado espírito natalino, unido ao capitalismo selvagem em que a entrega do Papai Noel se limita a um determinado grupo. Natal, data cristã referente ao nascimento de Jesus Cristo, ao qual o sentido religioso é substituído pelas festividades, pelas fantasias ilusórias impostas às crianças através da figura do Papai Noel, fazendo-as acreditar que o próprio as agraciarão com os desejados presentes, e pela cumilança satisfatória em que o peru é o rei do banquete. Natal é isso. É uma espécie de complemento do Réveillon. Nada de procissões ou varar a noite em oração na igreja. O negócio, na verdade, é festa, festa e festa. A palavra Natal significa nascimento. Palavra essa não encontrada na Bíblia. Assim como a data de 25 de dezembro, em nenhum momento é relatado como a data exata do nascimento de Jesus. E aí fica o questionamento do porquê é comemorado o nascimento de Jesus nesse dia. Se você não sabe exatamente, talvez se surpreenderia em saber que tudo relacionado ao Natal, incluindo a data comemorativa, tem raízes pagãs. Antes do nascimento de Cristo, o dia 25 de dezembro era a comemoração do nascimento de vários deuses ligados ao Sol. O Sol tinha um posto de divindade em grandes culturas agrárias da antiguidade. Ele ocupa um lugar fundamental no sistema de adoração e veneração, porque dele depende todo o alimento colhido do solo, fornecendo calor, possibilitando o cultivo do solo. O Sol rapidamente ganhou um estatuto especial nas culturas e rituais. Culturas antigas veneram o Sol como uma divindade, e oferecendo ritos e sacrifícios, especialmente quando atingia os pontos significativos em sua órbita, originando o solstício de verão e inverno. De todos esses deuses, Mitra é aquele cuja história foi adaptada ao nascimento de Jesus. A adoração à divindade Mitra começou na Índia, onde era conhecido como Deus da luz celestial, como uma forma do Sol, e um aliado de Indra, o rei dos céus. Mitra também era muito venerado na Pérsia, onde era conhecido como a luz do mundo. É mencionado nas escrituras do profeta Zoroastro. A maior parte do território persa encontra-se no que é hoje o Irã, que ao ser controlado pelos muçulmanos, forçou muito dos descendentes dos persas zoroastrianos a migrarem para a Índia, uma vez que eles não eram bem-vindos por aqueles religiosos. Mitra é muito venerado por esses iranianos exilados na Índia. Em algumas regiões da China, o mitraísmo é praticado. Na mitologia chinesa, Mitra veio a ser conhecido como um amigo representado como um general militar em estátuas chinesas, e é considerado o amigo do homem, nesta vida sendo seu protetor contra o mal. Por fim, o mitraísmo chega ao Império Greco-Romano. Por mais de 300 anos, os governantes do Império Romano adoraram Deus Mitra. Em Roma foram encontradas várias inscrições dedicadas a Mitra, além de 75 fragmentos de esculturas em série de templos mitraicos situados em todas as partes da cidade. Num dado momento começa a aparecer um movimento chamado cristão, ao qual é pregado uma nova doutrina vinda de um homem chamado Jesus Cristo, que também era visto como Deus. De fato, isso não agradou em nada o Império Romano, que
que via o cristianismo como uma ameaça à crença mitraica. Esses que, por sua vez, perseguiram ferozmente os cristãos. Apesar disso tudo, o Império Romano percebe que aquele movimento só crescia, até que Constantino, o imperador da época, se une aos cristãos, reconhecendo o cristianismo como uma nova doutrina, porém pelo interesse do Império Romano de formar uma religião, e pela recusa de Constantino de abrir mão por completo da crença mitraica. Nascia a Igreja Católica, que foi a união do cristianismo com o mitraísmo. Tudo que era relacionado à história de Mitra foi transferida para Jesus. Lembrando que o intuito aqui não é dizer que a história de Jesus é um plágio, que era outra ou que nunca existiu. Isso caberia para outro documentário. O que está em jogo é sabermos o porquê que se comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Veja, a história de Mitra diz que Mitra ressuscitou dos mortos no terceiro dia por ter sido crucificado, que tinha 12 discípulos, que era o caminho, a verdade e a luz. Foi batizado, realizou milagres e nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Daí a origem da data que não encontramos na Bíblia. Nascia o Natal que comemoramos até hoje, o nascimento do deus Mitra, que é comemorado como o nascimento de Jesus. A partir do ano 350, o Papa Júlio I oficializa de forma definitiva essa data sendo como o nascimento de Jesus. Dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. A árvore de Natal é o principal símbolo material cujas origens são diversas. Alguns acreditam que esse costume teria vindo dos egípcios para celebrar a chegada do Ano Novo, realizando uma cerimônia ao qual se utilizava 12 folhas de palmeira. Com o término da cerimônia, as pontas das folhas eram iluminadas e empilhadas em volta das pirâmides. Outros afirmam que a árvore de Natal surgiu na Babilônia, com a celebração do nascimento do deus Sol Tamuz, em que uma árvore perene foi decorada. Também poderíamos dizer que a árvore de Natal surgiu com os escandinavos do norte da Europa, que enfeitavam árvores para obter contato com entidades espirituais. De todas as origens desse símbolo natalino, a Alemanha é o lugar onde esse costume teria se infiltrado no Natal. Durante o solstício de inverno, quando o inverno era mais escuro e os dias eram mais curtos do ano pelo calendário lunar germânico e celta, as civilizações pagãs em todo o norte da Europa comemoravam sacrifícios para o deus nórdico
Iule. A prática germânica, no entanto, envolveu o corte de um tronco de madeira maciça que era grande o suficiente para queimar durante 12 dias de festa e sacrifícios, e serviu como um símbolo de fertilidade, ajudando na chegada da primavera. Pendurar ramos de árvore em forma de círculos nas portas das casas também fazia parte da tradição. Durante o século VIII, os missionários da Igreja Católica Romana começaram a fazer caminho para o norte, no que é hoje a Alemanha e a Holanda. O bispo Bonifácio, que mais tarde seria canonizado como santo, ficou bastante surpreso ao se deparar com os velhos rituais pagãos praticados por aquele povo. Isso porque o cristianismo já era uma realidade em boa parte da Europa. Bonifácio e os demais bispos convencem uma boa parte daquele povo a se converterem à fé católica. Porém, algumas tribos ainda se mostravam hostis aos missionários católicos. Situação aquela que só se ameniza após Bonifácio fazer um tratado com aquele povo, aprovando aqueles costumes e incorporando-os ao catolicismo. Bonifácio associou o formato triangular do pinheiro com a Santíssima Trindade e suas folhas diferentes douradas com a eternidade de Jesus. Há também que se ressaltar que existe uma lenda que diz que ao cortar um carvalho, o bispo em questão teria se deparado com uma cena inusitada, que seria o surgimento repentino de árvores crescendo do solo, milagre que foi atribuído ao carvalho derrubado. Esse foi o passo definitivo que trouxe o costume de enfeitar árvores para o período natalino. De forma lenta, foi tomando todo o mundo cristão. Países como Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá só vieram a aderir esse costume a partir do século XIX, que chegaria na América Latina no século seguinte. Como é dito, o Natal seria a comemoração do nascimento de Jesus, cuja importância é deixada de lado. Quem com certeza leva toda a fama nesse período, mencionado diversas vezes no comércio e nas mídias, dando a entender que esse é o verdadeiro dono da festa, é o bom velhinho barrigudo de barbas brancas, o Senhor Papai Noel. Por que existe essa figura? De onde surgiu esse personagem? Encontraremos a resposta no século III na Turquia, onde vivia um homem chamado Nicolau. Era bispo da Igreja Católica, foi canonizado tornando São Nicolau. Ele dedicou sua vida a servir a Deus e foi feito bispo de Mira ainda jovem. São Nicolau tornou-se conhecido em todo o país por sua generosidade aos necessitados, seu amor pelas crianças e sua preocupação com os marinheiros e navios. Foi bastante perseguido e chegou a ser preso. E qual seria a ligação de São Nicolau com Papai Noel? Na verdade, São Nicolau é o próprio Papai Noel. Vamos saber o porquê. São Nicolau era conhecido como protetor das crianças. Diz a lenda que quando um menino grego chamado Basílios foi sequestrado por piratas da ilha de Creta, ele foi levado até lá para ser escravo do imperador daquele lugar. Até que em um dado momento, São Nicolau aparece repentinamente diante do menino, cuja reação foi de total susto, que rapidamente veio a passar quando percebeu que a liberdade estava a caminho. Ao levar o menino Basílios de volta para os seus pais, São Nicolau o presenteou com um objeto de alto valor, uma taça de ouro que pertencia ao imperador de Creta. Um outro milagre atribuído a São Nicolau teria ocorrido quando 3 crianças foram assassinadas. Quando São Nicolau se deparou com as crianças mortas, ele faz uma oração a Deus pedindo que as trouxessem de volta. A prece teria sido atendida e as crianças reviveram. Sua atribuição lendária para a entrega de presentes é baseada em uma outra história. Um homem pobre, com 3 filhas,
na tentativa de evitar que elas fossem vendidas como escravas quando crescidas, por motivos de uma tradição existente naquele período. Esse pai oferece para os futuros maridos de suas filhas objetos valiosos conhecidos como dotes. Quanto maior for a quantidade de dotes, maior chance delas encontrarem um marido. Porém, o pai das moças não pôde oferecer bastante. Portanto, elas estavam destinadas a serem vendidas como escravas. Porém, por pura bondade de São Nicolau, em plena calada da noite, ele teria entrado na casa desse homem e colocado sacos contendo ouro em sapatos e meias que se encontravam na janela. Ao amanhecer, o pai e as meninas tiveram uma grande surpresa ao verem todo aquele ouro na janela. Foi a partir daí que nasce o costume das crianças de colocar sapatos e meias nas janelas na esperança de que São Nicolau aparecesse e as presenteassem. Dizem que era costume na vida de São Nicolau caminhar pelas ruas puxando um burro, transportando uma cesta contendo brinquedos para dar de presente às crianças. Mas nem tudo na vida de São Nicolau são flores. Muitos dizem que ele era pedófilo por ter o costume de observar crianças tomando banho, como mostrado em algumas figuras, e que ele se envolvia com prostitutas. A partir de 1863, o Papai Noel tradicional que conhecemos começa a surgir. O cartunista alemão Thomas Nast, inspirado nos relatos de São Nicolau, cria um personagem. Um homem de barbas brancas trajando um casaco de cor verde e com um gorro na cabeça, ao qual tinha a missão de distribuir presentes para as crianças do mundo todo. Ao decorrer do tempo, esse personagem foi se transformando, foi ganhando novas características, deixando aquela forma religiosa que São Nicolau possuía e mudando da Turquia para o Polo Norte. As renas substituiu o pequeno burro no transporte dos presentes, com o auxílio do trenó voador, e as roupas verdes de Thomas Nast muda para o vermelho. O personagem Papai Noel se espalha pelo mundo, ganhando mais destaque no início dos anos 30 pela campanha publicitária feita pela Coca-Cola. Daí em diante, o Papai Noel passa a ser o principal símbolo do mercado natalino. Essa foi apenas uma pequena explicação das origens dessa festa chamada Natal. Poderemos encontrar outras informações com mais elementos e mais detalhes. A intenção nesse documentário não é fazer que você deixe de comemorar o Natal. Independente que não seja a data do nascimento de Cristo, compartilhe esse momento com a família e os amigos, mantendo sempre o sentimento fraterno costumeiro nessa data.